Caos. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Para a loja do Sim, para a loja do Sim, você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. O conceito de hospitalidade que embasa a proposta que está sendo desenvolvida na rede municipal de ensino de Gramado transcende o conceito do senso comum, vivido a partir do conhecimento diário que associa a hospitalidade apenas ao bem receber e a uma relação comercial. A proposta traz a hospitalidade como um modo privilegiado de encontro interpessoal marcado pela atitude de acolhimento em relação ao outro. E para falar sobre hospitalidade, especialmente hoje, lugares de hospitalidade, vamos conversar com a nossa colaboradora, doutora em educação e pós-doutoranda pela Universidade de Porto, lá em Portugal, em Ciências da Educação e Psicologia, com foco no estudo da pedagogia da hospitalidade. Professora Gorete Rodrigues da Silva. Professora Gorete, bom dia. Tudo bem, professora? Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Sim, lugares de hospitalidade, né? Esse é o nosso tema de hoje, né, Braulio? E lugares de hospitalidade, eles transcendem a uma relação comercial, né? Eles estão presentes desde na nossa sala de estar, quando a gente recebe alguém, né? Hoje, nas cozinhas, né? Até nas cozinhas gourmets, né? Num escritório, né? No escritório de advocacia, num consultório, numa rádio, né? Numa escola, né? Sempre com essa relação, né? Que a hospitalidade como essa atitude de acolhimento em relação ao outro. E um lugar de hospitalidade, ele é diferente de um não lugar. Certo. Um não lugar é aquela questão transitória, funcional, que às vezes é um saguão de um aeroporto, é um corredor de um grande supermercado, né? Não, um lugar de hospitalidade, ele tem história, ele tem Eu ia perguntar isso identidade, aí, ele tem... professora. Eu ia perguntar justamente o que caracteriza um lugar de hospitalidade, independentemente do lugar, porque pode ser também um saguão do aeroporto ou ali no espaço ali de espera da rodoviária. Sem dúvida, pode ser sim, depende, e é muito boa essa tua pergunta, depende muito da forma com que ele foi pensado, com que ele foi planejado enquanto espaço físico, enquanto serviço que se presta, né? O como ele foi desenhado. E aí tem uma metodologia, que é uma metodologia muito usada na área da administração, de marketing, que é Designer Think. Não sei se tu já ouviste falar, Não, professor. Braulio, que é uma metodologia que surgiu primeiro para desenvolver produtos e hoje ela é bastante usada pelos empreendedores para que eles possam desenvolver serviços e produtos já num diálogo direto com o cliente, com quem vai usufruir daquele produto, que, em outras palavras, é um pensamento do desenho, né? Como tu desenha aquele serviço, como tu desenha aquele processo, aquele espaço, aquele lugar. E a gente tem pensado nisso e tem trazido um pouco essa metodologia também para a questão da educação, seja enquanto sala de aula, mas também para os lugares em geral. Até a semana que vem eu vou participar em São Paulo, eu vou dar uma oficina num Congresso Brasileiro de Educação Integral, na PUC São Paulo, exatamente sobre isso, sobre lugar de hospitalidade. Um lugar de hospitalidade, a construção dele, usando essa metodologia do Design Thinking, ela tem algumas premissas básicas, assim. Uma delas, trabalho colaborativo. Para te pensar, para te planejar esse espaço, esse serviço, esse lugar, tu faz um trabalho colaborativo. Tu valoriza o processo e tu tem empatia. O que significa isso? Bom, como é que eu vou pensar um lugar? Seja ele um saguão de aeroporto, seja ele uma rádio, seja ele uma escola, seja um consultório médico. Eu preciso pensar em quem circula nesse lugar. Então, uma premissa básica é as pessoas no centro do processo. Então, eu preciso ver
conhecer aquelas pessoas e saber o que que elas pensam, o que que elas sentem, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Isso tem uma ferramenta que se usa, que é mapa da empatia, né? E aí, então, eu pego, por exemplo, numa escola, eu ouço e tento ver, e os alunos, os estudantes, dizem o que que eles pensam, como é que eles sentem, o que que são necessidades deles. Eu ouço os professores, eu ouço a equipe diretiva, eu ouço os pais, né? Eu ouço a comunidade. Observe o quanto é complexo, né? Agora, se eu pegar um outro ambiente, como, por exemplo, sei lá, um consultório médico, né? Aí eu vou ter os pacientes, eu vou ter os fornecedores, eu vou ter o médico, eu vou ter a equipe de apoio. Então, eu preciso colocar as pessoas no centro para que as pessoas possam dizer quais são as suas necessidades, como é que elas percebem o ambiente. E aí eu vou chegando em questões muito simples, que são questões básicas da hospitalidade, até da cortesia, né? Do bom dia, do boa tarde, do por favor, questões, por exemplo, estéticas, né? Da cor das paredes, do paisagismo, né? Da organização do ambiente, né? Questões sobre rotinas de trabalho, rotinas de convívio dos espaços. Nas escolas entra a questão dos horários, por exemplo, um professor que tem a sua jornada de trabalho 2 horas semanais e ele tem essas horas separadas na organização do horário, isso dificulta o trabalho dele. Então, o paciente, aí eu falo até como paciente também de consultórios médicos, né? O paciente, o que uma das coisas que ele valoriza? Horário, né? E é muito difícil a gente chegar num consultório médico e tu ser atendida, digamos que com 15 minutos, 20 minutos, meia hora de atraso. Muitas vezes vai a horas, né? Então, a importância que tem da gente pensar a hospitalidade, o lugar de hospitalidade, com tudo aquilo que acontece, com as dinâmicas de relacionamento que acontecem ali, a organização do espaço, as práticas, as rotinas de trabalho, né? E isso tudo, então, a gente tem proposto e tem estudado de construir isso, refletir isso, independente do lugar que seja, através de uma metodologia como o Design Think. E tu começa com um desafio. Meu desafio é como transformar, como qualificar uma escola para que ela seja um lugar de hospitalidade, mesmo com tanta diferença de público. Sim. Assim, eu posso levar essa pergunta para qualquer outro ambiente. E, a partir daí, envolvendo pessoas, buscando fontes, as pessoas que frequentam aquele lugar, que estão comprometidas, eu levanto uma série de ideias, né? Até talvez de um brainstorm. Depois eu vejo possibilidades de eu implementar, eu faço experiências, eu implemento e eu vou avaliando, né? Num processo realmente que o foco está nas pessoas, o foco num trabalho colaborativo e numa empatia. E para empatia, eu preciso ouvir o outro, né? Porque eu posso achar que ele pensa assim, mas eu preciso ouvi-lo. E isso também é uma premissa da hospitalidade, que é essa capacidade, gente, de escuta do outro. Então, é um trabalho muito lindo que a gente está construindo e que agora eu também vou ter essa oportunidade de trocar experiências lá nesse evento em São Paulo, na PUC, já levando uma mini oficina sobre esse tema para o Congresso. Bacana, professora. E é importante, né, esse trabalho que está sendo desenvolvido na rede pública municipal aí de ensino de Gramado, porém, não podemos esquecer que é justamente isso, né, que o espaço, a arquitetura, ela também pode ser construída com esse objetivo, como você disse, mas as pessoas que ali estão deverão estar em sintonia, né, com o espaço e com os demais seres que adentrarem o espaço, não é mesmo? As pessoas é fundamental, né? Na área da educação, a gente sempre fala isso, tu pode dar uma aula maravilhosa embaixo de uma árvore e tu pode dar uma péssima aula numa sala com alta tecnologia, né? Tudo depende da interação, das premissas, do planejamento, do quanto as pessoas estão ocupando realmente o espaço que é delas, que deve ser o centro, né?
Uhum. Professora Gorete, obrigado para você. Um bom Eu que evento para agradeço. ti. Obrigado pela participação. Professora Gorete Rodrigues conosco aqui nesta manhã. Professora Gorete falando sobre lugares de hospitalidade, que é seu trabalho, né, de pós-doutoranda lá na Universidade Católica Portuguesa em Porto. Obrigado, professora. Grande abraço. Obrigada, um grande abraço. Até mais. Até mais, Tchau. professora Gorete. Muito obrigado. E para encerrar, o Davenas tem uma informação importante. Davenas, eu vou abrindo para você, pode falar. Bastante importante, Braulio, o prefeito Nestor Tisotti, o secretário de Saúde, Jefferson Mosquen, a procuradora-geral, Mariana Reis, também o interventor do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, Carlos Gober Libardi. Eles convidam para uma audiência sobre a aquisição do Hospital Arcanjo São Miguel. Será hoje, dia 3 de outubro, às 18 horas, na Expo Gramado, Sala das Araucárias, né? Então, pessoal, está todo mundo convidado, então, para participar aí desta audiência pública no vizinho município de Gramado. É para compra do hospital, Para né? compra do hospital, Da né? prefeitura, né? Exatamente, né? Uhum. Então, uma audiência super importante aí principalmente a comunidade gramadense, Isso né? aí. E nós ficamos por aqui então, né, Braulio? Amanhã a gente volta a partir das 7 horas da manhã com o Grande Jornal Regional. Um grande abraço, feliz terça-feira a todos. Abraço da Venas, até amanhã com o nosso GJR aqui pela Clube 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui,